Muito bem. Irmãos, vamos continuar o nosso estudo do segundo livro de Samuel. Capítulo 18. Semana passada nós estudamos capítulo 17. E Davi, o rei Davi, ele ficou exiliado de Jerusalém. E ele dependia das provisões que davam o povo que estava perto daí, sendo ele o rei de Israel. Agora ele estava fugitivo e estava dependendo das coisas que davam para ele. Nesse tempo, estudamos como saiu o Siba com provisões para ele. Daí veio outra pessoa com mais provisões para eles e para os seus homens. Também estudamos sobre a morte de um dos conselheiros do rei, que era Aitofel, um homem muito importante e respeitado entre o povo de Israel. Quando ele viu que o seu conselho não foi executado, então ali ele foi e se enforcou. Foi para sua casa e se enforcou. Provavelmente porque ele sabia que seu conselho era certo. E como o conselho dele não tinha sido executado, o rei Davi ia obter a vitória. Depois disso, a cabeça dele ia a ser tirada. Então, para ele foi melhor se suicidar. E Absalão, por outra parte, e Israel, eles ficaram acampando na terra de Gileade, enquanto que Davi ficou em Manaim. Eram relativamente perto os lugares, estavam separados pelo rio. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos estudar o capítulo 18. Vamos ver como a batalha vai começar entre os homens de Davi e os homens de Absalão. Vamos lá. Nas Escrituras, capítulo 18, diz assim: Contou Davi ao povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou ao povo um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o de Abisai, filho de Seruia, e irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, Geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nós prestes socorro. Então aqui nós vemos como Davi, ele contou o povo. Porque nesse primeiro versículo, o escritor, ele fala sobre que Davi, ele contou. Porque o rei tinha que saber com quantos homens ele contava para a batalha, para se organizar. Porque o rei tinha que organizar as batalhas. Ele era um líder do povo. E é a mesma coisa com os líderes do mundo. Os líderes do mundo, eles tomam conta daquelas pessoas que estão ao redor deles, para saber quem deles estão com ele e quem delas não. De quem tem que se cuidar e de quem não. Os presidentes, os líderes do mundo, eles têm que ter muita sabedoria. Eles têm conselheiros também. Por exemplo, o que eu sei sobre os governantes, eles têm um grupo de homens que são bem estudados na política e eles fungem como conselheiro do presidente.
para ele se organizar no trabalho para o progresso do país, de cada país. Então, Davi, ele contou os homens para saber como ele ia distribuir e também quem deles ia ficar na frente de cada batalhão. Neste caso, ele pegou a Joabe, que é um homem destacado na história de Davi, um homem fiel, Abissai, que é irmão de Joabe, e também a Itai, o geteu, que era um mercenário que estava trabalhando para o rei Davi nesse tempo. Então, por que ele colocou esses homens na frente do exército? Porque eles eram homens reconhecidos que eram fiel ao rei. As coisas, a administração do reino de Deus tem que estar nas mãos de homens e mulheres fiéis. Pessoas que querem trabalhar para Deus, pessoas que querem fazer as coisas bem, pessoas que procuram o progresso do Evangelho, pessoas que procuram o progresso da igreja local. Cada pessoa, cada um de nós, temos que saber que somos soldados de Cristo, trabalhadores de Cristo, e temos que estar prestes para o serviço de Deus, como esses homens. Então, Davi, ele contou o povo e achou que tinha para fazer esses grupos de soldados que iam se enfrentar aos homens de Absalão. Uma coisa importante que os soldados, eles estavam, na sua mente estava a proteção do rei. Então, o rei falou para eles que ele ia na guerra com ele, porque o líder tem que ser o primeiro que sai nas batalhas. Tem que ser o primeiro que sai nos programas de qualquer coisa que seja. Vamos falar sobre a igreja, que é o que interessa, né? A igreja. O líder da igreja tem que ser o primeiro nos programas da igreja. Temos um programa para fazer, então, eu sou o primeiro. Eu. Por quê? Porque eu sou o líder. Aqui está a minha parte. Depois da primeira parte do líder, o que acontece com os súbditos? Nesse caso, eles são animados para continuar aquela edificação. E como Deus ele colocou a pedrinha angular. Quem que é? É Cristo. E depois vem os construtores fazendo aquele edifício, aquela casa. Cada um de nós vamos formando parte daquela obra magnífica de Deus. É assim mesmo. Então, Davi, ele não estava doido. Ele sabia o que fazia. Ele foi lá, ele fugiu da cidade, porque sabia que Salomão também era um homem decidido. De Absalão, estou falando de Absalão. Que Absalão era um homem decidido. Ele tinha trabalhado com o exército escondido, levou ele para lá, ele se fez rei, ganhou a simpatia do povo, era um homem esperto. Então não podia se arriscar para ficar ele em Jerusalém. Então foi sábio o que ele fez. Então essa organização do povo contou com os soldados que tinha, e ele pôs capitães de 1.000, de 100, essa era a ordem da liderança. Outra coisa bem importante que nós vemos que sobre o rei é que ele era o principal. Ele não podia sair para guerrear na batalha, porque acontece o seguinte: primeiro,
o rei Davi, ele era o homem principal para ser morto. E os soldados falaram: olha, se o rei sai conosco, mesmo que nós saiamos fugindo, eles não vão se importar por nós, é por você. Se nós fugimos, que pode ir, pode ir. O meu propósito é matar o rei. Então, é melhor o rei ficar aqui e nós vamos lá à batalha. Esse foi o conselho dos capitães. Neste caso eram Joabe, Abisai e Itai. A outra coisa é que Joabe, lembre-se que no capítulo 16, nós estudamos, o capítulo 14, nós estudamos como Joabe, ele fez voltar Absalão para o rei. Por que ele fez isso? Ele arrumou uma mulher ali para falar uma mentira para o rei, com a finalidade de que o rei mandara procurar Absalão, porque Absalão tinha fugido. Então Joabe, ele era um homem que sempre estava bem interessado por as coisas do rei. Naquele dia ele ficou sabendo que o rei estava se inclinando por Absalão. Então ele: vou fazer uma coisa, eu vou arrumar uma pessoa ali para falar uma coisa lá, e ao final o rei vai mandar trazer o filho dele. Mas ainda quando ele mandou trazer de volta Absalão, ele mandou e ficou Absalão. Falamos que foram 4 anos que não veio a cara do rei. Nesse tempo, o Absalão, ele aproveitou para ganhar simpatia do povo. E na história, nós já sabemos o que aconteceu. Abisai, ele não queria que o rei se enfrentara a seu próprio filho. Ele não queria que na família ficara esse problema, que o rei matasse ao filho dele, seu próprio filho, porque sabia que Davi amava Absalão. Mais para frente, nós vamos continuar lendo aqui. No versículo 4. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Olha, se Davi saía na batalha e ele se encontrava com Absalão, o que eu creio é que possivelmente Davi, ele houvesse deixado Absalão matar ele. Vocês que acham? Porque Davi, olha, ele ia para a guerra, mas ele não queria fazer nada para Absalão. Entanto que Absalão, sim. O propósito dele era matar o seu pai. Ele não ia perdoar. Absalão, ele estava bem cobiçoso do lugar do pai. Então, como nas famílias, isso é uma consequência do pecado. Lembre-se que aqui, as coisas que está passando Davi são uma consequência temporária do pecado que ele cometeu perante Deus. Agora o conselho sábio dos capitães está certo. O Joabe, ele está pensando bem. Ele não quer que Davi saia na guerra, porque ele não quer que o rei morra nas mãos de Absalão. Então continua.
O versículo 5. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e daquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Essa parte do estudo me levou uns dias para pensar. Porque quando eles saíram na batalha, a batalha começou e se desenvolveu no monte de Efraim, no bosque de Efraim. O que tinha esse monte, esse bosque, que ele consumiu os soldados? E ali diz que o bosque matou ou consumiu mais soldados do que os soldados que morreram à espada. Como que aconteceu um negócio desse? Eu estava pensando, e para mim é um dos mistérios não revelados na Bíblia. Porque como é que foi isso? Alguns comentaristas, eles dizem que era um lugar bem espesso de árvore. E também tinha muita pedra, muita rocha. E quando os soldados fugiam, eles caíam, batiam na cabeça, morriam. Também era um bosque que tinha muitas feras, e muitos deles foram comidos pelas feras. Não sei, pode ser, é provável. Mas o certo é que Deus estava nesse propósito. Deus estava saindo nessa batalha com os homens de Davi. E Deus usa qualquer coisa do mundo para a proteção dos filhos, dos seus filhos. Cada um de nós recebe uma proteção todos os dias que sai de casa, e nós não sabemos como. Como é essa proteção? O que Deus está usando para me proteger? Eu só sei que eu voltei para casa. E nós falamos, graças a Deus, estou de novo em casa. Mas quantos perigos eu enfrentei lá fora de casa? E Deus me livrou. Deus me protegeu. Deus estava comigo, me protegendo, me guiando. Então, isso foi o que aconteceu ali. Os soldados. Foi interessante ver como a batalha se desenvolveu nesse bosque. Porque esse era o propósito de Deus. Pode falar, Dani. Muito bom. Sempre é bom ouvir o que os outros estão pensando. Olha, eu perguntei para minha esposa: por que você acha que
que aconteceu ali. Olha, foi uma resposta assim, rápido. Ai, que esse bosque tinha plantas carnívoras. Tinha plantas carnívoras e as plantas comiam os homens que passavam. Pode ser. Pode ser. Tá vendo? Tá vendo? Como sei as ideias. É, muito bom. Então, o certo é que esse bosque consumiu mais soldados do que os soldados que foram mortos com a espada. Foi, exatamente. Daí vamos chegar nesse ponto aí. Versículo 9: Indo Absalão montando no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o? Por que logo não feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse precedido, traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Até ali. É isso que a nossa irmã estava falando. Que o próprio bosque, ele se encarregou de Absalão. O bosque entregou Absalão nas mãos de o soldado. O mulo, eu não sei o que é o mulo, deve ser o macho da mula. Tipo cavalo, né? Mais pequenininho. Então, mas servia para a guerra. Nunca vi um mulo na guerra, só cavalo. Sim. E o mulo é o mesmo, da mesma espécie. Ah. Muito bom. É boa aclaração. Então ali vemos como o soldado, ele vai e dá notícia para Joabe. Olha, está Absalão lá pendurado da cabeça. A maioria das pessoas pensa que ele ficou enrolado com o cabelo dele, porque o cabelo dele diz que era grande, era cabeludo, cabelo grande. Que quando ele ia no mulo, disse que o cabelo fazia assim, ó. E aí bateu no galho aí ficou pendurado. Não sei. A Bíblia não diz. Pode ser que ia passando o mulo, o galho estava bem baixinho, ele não conseguiu descer a cabeça e ficou ali. Outra coisa, geralmente os soldados usavam um capacete. Pode ser que o capacete também ficou ali. Qualquer coisa. O certo é que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. E ele, pela velocidade que ia, e aí ficou meio morto. Porque quando Joabe, ele vai para lá, na escritura parece que
Parece que o homem da notícia chega com Joabe, e Joabe está pertinho do Absalão. Porque quando está a notícia, só diz que ele pega os dardos e atira contra, no versículo 10. Versículo 14. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com ele o coração de Absalão. Parece que estava pertinho. Mas não, todas essas coisas estão escritas, mas tem seu tempo. O tempo que o homem foi para fazer saber a Joabe, o tempo que tomou para Joabe chegar lá onde estava Absalão. A Bíblia fala então que foram 3 dardos e traspassou com ele o coração de Absalão. Mas ele ainda estava vivo. E depois que ele foi traspassado por os dardos de Abissai, ele continuava vivo. Porque se ele já, com os 3 dardos, ele estava morto, os jovens não iam matar ele. Estava morto. Ele continuava vivo. E os 10 servos de Joabe, vamos falar que eram servos, porque eles carregavam as armas de Joabe. Então, eles mataram o Absalão. Então, tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. A batalha acabou. E assim como acabou com a morte de Absalão, também houvesse acabado com a morte do rei. Se o rei estivesse na batalha e ele era morto, aunque era difícil, porque Davi era homem de guerra, dificilmente iam matar ele. Aí foi como morreu à vontade do rei. Olha, a vontade do rei não foi obedecida. Por que Joabe, então, desobedeceu ao rei? Joabe, ele sabia que o que ia acontecer com Absalão? Depois ele ia ficar lá preso, vivo, e ele tinha povo a favor dele. A guerra não acabaria, ia continuar. Então, o certo, a vontade de Deus era a morte de Absalão, com certeza. E diz o seguinte: levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo o Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Até hoje, nos dias daquele da escritura, né? Não é até os dias de hoje. Então, tudo bem. Tá, tudo bem. Obrigado. Absalão.
interessante porque ele era um homem bem, bem bonito, bem parecido. A Bíblia diz que não tinha beleza, ele tinha beleza desde o pé até a cabeça. Era um homem formoso. Então, levantaram esse monumento para Absalão. Ele já tinha levantado anteriormente ao nome dele, para perpetuar o seu nome, porque ele não tinha herdeiro. Então é assim que aconteceu essa história. Infelizmente, na família de Davi, não teve essa paz familiar que ele houvesse querido. Como já estudamos nas aulas passadas, Davi não foi o melhor dos pais, ele teve erros, porém, ele era um homem conforme ao coração de Deus. E não vemos o reflexo do amor de Deus no amor de Davi para Absalão, mesmo que ele era um homem que queria matar ele não queria fazer um dano para o seu filho. Ele queria preservar a vida do filho. E isso mesmo, olha, isso acontece na atualidade, hoje conosco. Porque uma pessoa aquela pessoa que vem, que escuta a palavra de Deus e não obedece, a Escritura diz que essa pessoa está crucificando novamente ao Filho de Deus. E mesmo assim, Deus não nos mata na hora, que seria o certo. Humanamente pensando, seria o certo, morrer na hora. Ele dá oportunidade para nós nos arrepender e voltar. Talvez Davi, ele tinha esperança que Absalão tivesse um arrependimento. Ele pediu perdão para o pai. Pai, me perdoa. Seria a coisa mais boa do mundo para Davi. Ficar com seu filho lá. Ele perdoa a maldade dele e continua a vida. E Deus assim também conosco. Deus perdoa a nossa maldade e dá oportunidade para nós continuar, mesmo que nós crucificamos todos os dias ao filho dele. Aquele homem que viu Absalão pendurado lá, talvez ele estava pensando, olha, agora está aí, vou chamar os capitães para pegar ele e levar para o rei. Mas Joabe não. Joabe era um homem bravo. Ele era um homem decidido. E ele já tinha matado muitas pessoas. Para ele não tremia a mão de atirar para ninguém. Ele matava. Joabe era um soldado de primeira classe. Joabe. Versículo 19. Então disse Aimás, filho de Sadoc, deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope, outra versão pode dizer cusita, é um etíope. Vai tu e dize ao rei que ouviste e inclinou. Vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Inclinou-se a Joabe e correu. O seu soldado se inclinou perante Joabe e saiu
correndo. Prosseguiu Aimás, filho de Sadoc, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para quê? Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Aimás, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava assentado entre as duas portas da entrada. Subiu o sentinela ao terraço da porta, sobre o muro, e levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Aimás, filho de Sadoc. Então disse o rei: este homem é de bem, e trará boas novas. Gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, o rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Olha, no final, Davi, até ele estava disposto para dar a vida dele por a vida de Absalão. Esses homens que eles queriam dar as novas, primeiro Aimás era o homem também fiel. Só que Joabe, ele queria que a notícia ficara oculta um tempo. Talvez ele estava pensando uma forma de como falar para o rei, de forma que o rei não ficara tão assim como ele ficou. Mas o soldado, ele foi, correu, e o homem que foi ordenado para dar as novas foi quem deu a notícia certa, porque o primeiro, que era Aimás, ele não conseguiu falar para o rei: teu filho é morto. O que falou ele? Eu vi um alvoroço lá, mas não sei. E por que ele queria ir primeiro? Na hora da hora, qualquer um de nós dá um pé atrás. Isso é assim. Para todas as coisas. Eu posso estar bem decidido para fazer uma coisa, e no momento, eu falo não. Eu já vi muitas pessoas recebendo a palavra do Senhor,
com muito interesse de obedecer. Aí chega no momento de obedecer e a pessoa fala: não, agora não, vai ser depois. É a mesma coisa ali. Ele estava bem prestes para dar essas novas e depois na hora não conseguiu falar perante o rei. Olha, na presença do rei, falar isso. Ele sabia. Aí a escritura diz que o povo todo escutou o que Davi falou para os capitães. Tratar com brandura ao filho. E isso não foi obedecido. Por isso, eles agora tinham medo. O que aconteceria com eles? No final, nós vemos ali como Davi, ele se lamenta por a morte do seu filho. Mas Davi, ele sabe que é a vontade de Deus, porque ele já tinha uma profecia, né? Que Deus falou para ele por meio do profeta Natã: a espada não se apartará da tua casa. Vai ter sempre dificuldades, vai ter sempre problema. E o que tu fizeste no segredo, lá, escondido, isso vai acontecer em público depois. Aí ali Absalão pegou as mulheres dele no terraço. Olha, também é interessante como quando Davi, a sentinela, estava vendo os corredores, ele estava em cima. Ou seja, Davi, ele estava numa casa. Mas ele não estava em Jerusalém. Ele estava em Manaim, numa casa. Estava bem protegido, porque tinha sentinelas. A sentinela olhava para lá e ele estava vendo o que acontecia, de longe. E dá aviso para o rei Davi. Então, temos aqui a nossa lição para hoje, que nós aprendemos essas coisas. Primeiro, o líder tem que ser uma pessoa sábia para organizar o trabalho, saber com quem das pessoas pode contar, porque é uma coisa bem difícil de lidar com pessoas. Coisa bem complicada. Quando eu sou o líder, aqui vou perguntar um negócio aqui. Olha, quem de vocês está disposto para... Essas mesas ali estão muito velhas, um exemplo. Vamos fazer todas as mesas de novo. Quantos de vocês estão dispostos para trabalhar sábado que vem? Então, o líder aqui vai ficar sabendo quem de nós vai estar disposto. Só que nós ali entramos numa situação semelhante à situação de Aimás. Por quê? Porque na hora eu falo, eu vou trabalhar, eu vou vir. Ali chega o sábado, não vim. Olha que coisa tão difícil para os seres humanos. Talvez o líder, o soldado está aqui, um exemplo, e fica alegre porque tem 10 homens e 8 mulheres, 18, de 60 a 18, um exemplo. Vão vir estar aqui o sábado. Aí vem o sábado, ele alegre com ferramenta e tudo para fazer aquelas mesas, e na hora só aparecem 2, 3. Acontece. E isso é bem difícil. O líder realmente não é de conhecer a pessoa na hora. Aqui, eu vou ver. Não. Eu tenho que fazer um estudo do terreno. Eu vou saber realmente quem de todos nós é aquele soldado fiel, disposto. Aquele que eu vou conseguir dar um trabalho e vou confiar.
olha, esse é o seu trabalho para esse ano, aqui, ó. E os resultados, eu estou confiando que vão ser bons, porque conheço aquela pessoa. Aqui se deu um exemplo quando se falou sobre a escola da Bíblia. As pessoas que quiserem trabalhar com a escola da Bíblia, fale com essa pessoa ali. E é interessante como se desenvolveu esse negócio, que na hora ninguém falou nada. Olha, na hora ninguém falou nada. Mas depois aí saiu alguém falando, eu vou participar. Eu também. E aí ficamos como os que estamos. A equipe da Escola da Bíblia sabe o que estamos trabalhando. Sabemos, né, que estamos ali para isso. Mas não é só isso aqui. Aqui precisamos soldados corajosos para o trabalho, que estejam dispostos para trabalhar. A vida de Davi é bem interessante, porque ele era um homem justo, sim, era corajoso também, não era um bom pai de família, mas nós podemos aprender muitas coisas dele. Na aplicação para nossas vidas, nós temos que pegar as coisas boas dele para praticar, para edificar as nossas vidas. E as coisas que ele fez que não agradaram a Deus, o que vamos fazer nós com isso? Estudar para fugir, para rejeitar isso. Por quê? Porque sabemos as consequências que vêm depois, se eu faço a mesma coisa. Deus toma conta das nossas vidas todos os dias. E nós temos esse estudo aqui, no segundo livro de Samuel, para aprender. Mesmo que muitas vezes, alguns pensem que o estudo da Antiga Aliança, não, para quê? Se a nova é a nova, temos que estudar a nova. Eu já ouvi. Não, é importante. É importante saber, conhecer a história. Vocês sabiam que no último livro da Bíblia, Apocalipse, no Apocalipse está resumido a história da Bíblia? Então temos que conhecer a Bíblia. Às vezes estão falando e ficam com medo porque estão pensando que aquilo vai acontecer. E já aconteceu. Já foi. Mas temos que estudar para entender. E não pensar mais do que já tem escrito. Que Deus nos ajude para continuar. Vamos a fazer uma oração?